da história. Ontem nós falamos sobre história, falamos sobre Maurício de Nassau, Raposo Tavares, o princípio da política do Brasil, que toda vez que eu escuto falar em Puíco ruim, né? Eu me lembro de Raposo Tavares, que era tudo de ruim e tinha todos os cargos e acabou como juiz, né? O princípio da política que os portugueses colocaram no Brasil, né? E o princípio da política que os holandeses colocaram no Brasil. É como nasceu a política brasileira. Ontem, quem quiser ver, você vai ver eu falando sobre Maurício de Nassau, o alemão, John Maurício de Nassau, sobre Raposo Tavares, que era um bandido, filho de bandido, desviava dinheiro, matava, estuprava, arrebentava, ele adorava matar católico e ele era católico, né? Ele tinha uma avó judia. Aí eu falo sobre o princípio da política brasileira, que era aquela política que os cabas erravam e quando precisava perdoava, fazia acordos, né? Essa política vem até hoje, né? A turma se vendia por espelho, se vendia por uma cesta básica, né? Então, eu gosto muito de história. E escrevo livro de história e romance. Aguardem, que vai vir em breve o livro Bahia dos Holandeses. É um livro que já está na internet. É um livro de nossa autoria, 2010. Bahia dos Holandeses conta a história dos holandeses no Brasil romantizada. É um livro romântico e histórico. E é um sonho. Eu era o Van Soares de Goa Roper. Eu era o holandês no sonho e esse livro nasceu de um sonho. Pois bem, por que eu dou tanta margem à história? Porque a história é o mapa do amanhã. A história é o mapa do amanhã. A história não é apenas aquilo que aconteceu, que nós ficamos sabendo, mas aquilo que aconteceu, que irá acontecer novamente, porque a vida é cíclica. Eita, cíclica. A vida é em círculo, entendeu, Chiquinho? A história é mística, porque nós estamos em cima dela. A nossa base é histórica. Ou seja, estamos em cima daquilo que os nossos pais, avós, bisavós fizeram. E ela é mística porque ela habita dentro de nós. Você está entendendo? Quando a gente vê um político como Raposo Tavares, que cometeu atrocidades, inclusive contra o seu próprio povo, matando capuchinho, ele adorava matar padre, sendo católico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente encontra um cara tão contradizente, recebendo os melhores cargos do Brasil e acabando como juiz do Brasil, ouvidor-mor do Brasil, a gente vê o princípio da política que foi estabelecida no Brasil, né? Então, nós vemos porquê das coisas. E ela se repete, e ela se repete, e ela se repete. Para mudarmos as coisas, a gente tem que pegar na brecha. Meu avô quer dizer isso. Para quebrar uma pedra, tem que bater na brecha. Toda pedra tem uma brecha. Tá entendendo? Toda pedra tem uma costura. Quem entende de pedra sabe o que eu estou falando. Toda pedra, por maior que ela seja, ela tem uma costura. Ela tem uma brecha. Aí você pega na brecha dela. Enfia um ponteiro de aço. Tiblim, depois bota uma banana de dinamite e racha ela todinha. Então meu avô dizia, tem que pegar na brecha. E a brecha é a repetição. Porque sempre repete, sempre repete. Isso é na sua vida, na vida de todo mundo. Agora, quando repete uma coisa boa, que se repita e aumente. Agora, quando se repete uma coisa ruim, nós temos que intervir. Como eu acredito em Jesus, e que o Brasil e todos nós temos jeito, a história é muito importante. A história, quando a gente olha Domitila pedindo para Dom Pedro I comprar uma casa na frente do palácio para ficar olhando a mulher dele, ou seja, a amante querendo morar dentro do palácio, a história se repete. Quando a gente vê Domitila mandando a filha ser criada pela mulher, se repete. Essas repetições ruins seriam maldições, sim. Quando a gente vê a briga de Dom Pedro I com Leopoldina, e o fato que aconteceu depois, e as consequências que o Brasil tem hoje entre homem e mulher, a gente fica assim, por que isso? Por que isso?
A explicação está na história. Entendeu? Está na história. Então, quando Portugal derrubou uma política séria, porque é o seguinte, os holandeses, em poucos anos, em menos de 20 anos, transformaram o Recife numa metrópole mundial. Recife. Não sei quantos milhões tem Recife, né? Quando os portugueses quiseram derrubar os holandeses, eles contrataram tudo quanto era gente de ruim. Não tem problema, tudo bem. Mas aí eles deram título de nobreza, transformaram o príncipe, pegaram assassinos, marginais, corruptos e deram título de nobreza para eles. Cargos de juiz, bandeirante, ouvidor-mor, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá da coroa. E então eles legalizaram a cafajestade no Brasil. Você está entendendo? Então, a história é muito importante. Existe o lado místico da história, porque ela se repete. Ela se repete, muda os personagens, mas se repete. Isso acontece em família. Às vezes acontece uma coisa na família, está acontecendo. Aí o que o pastor de libertação faz? Tem que entrar na brecha. Não vai repetir, em nome de Jesus Cristo, não vai. No momento que impede essa repetição, muda todo o cenário. Você está entendendo? Quando nós expulsamos os holandeses do Brasil, os holandeses, eles foram e fundaram Nova York. Os judeus que estavam no Nordeste, patrocinando o Nordeste, e sabe por que os fazendeiros apoiaram os portugueses e não os holandeses? Primeiro, pela religião. Segundo, por dívidas. Olha como se repete as coisas. Se você apoiar os nossos puicos, nós não vai cobrar aquela dívida que você tem. Entendeu? Aí a Holanda botou quente. Você tem que pagar a dívida. Eu não paguei a você. E aí a confusão. Olha, será que a história se repete? Então a história é mística. A história é mística. A história se repete no meu segundo casamento. Olha, a história está se repetindo no segundo casamento. Renata Cristina Silva. Então não pode deixar. Você tem que lutar contra. Se a repetição é ruim, luta contra. É o demônio que quer isso. Então os caras que saíram, o Nordeste era podre de rico, gente. O Maurício de Nassau, estuda a história do Maurício de Nassau, o cara era proibido até de mijar no rio, de jogar bagaço de laranja, era uma coisa organizadinha. Aí os brasileiros disseram, não, por causa do dinheiro, que estava devendo muito, não vamos expulsar esses holandeses, a gente não paga nada a ninguém. Será que existe isso do mesmo jeito hoje? Gente com dívida até o pescoço, doido para derrubar, para as dívidas serem perdoadas. Aí surgiram os puicos brasileiros, que era a política que os portugueses erraram. Porque eles não fizeram isso lá em Portugal, só fizeram no Brasil. Eles começaram a dar título de nobreza a cafajeste que matava 300, 400 índios por dia, sem motivos. Matava capuchinho rezando Ave Maria e eram católicos. Como o horrível, terrível Raposo Tavares. Que hoje tem até avenidas com o nome desse cara. Mas esse cara foi imundo. Ele servia só para matar, roubar, desviar, filho de ladrão. Já veio de Portugal, já fugido, punido. Aí toda vez que havia uma guerra, todos os crimes de guerra dele eram apagados. Ele era culpado, de repente deixava de ser culpado. Sabe que se repete isso de novo? Então, a história é mística. Você quer, pastor, eu quero uma coisa que eu adivinho amanhã. Você quer adivinhar o amanhã? Estude história. A história, ela vai se repetir. Então esses caras, complô do mal para lascar as pessoas, fizeram um complô contra os holandeses, expulsaram os holandeses e os judeus que habitavam o Nordeste. Então eles saíram daqui e ajudaram a fundar Nova York. Nova York tinha 1.300 habitantes. Nova York, em 20 anos, deu um salto enorme. New York. Toda a prosperidade foi para Nova York. Os brasileiros, eles não ligaram, porque os holandeses tratavam bem os índios. Para você ter ideia, se um soldado holandês pegasse uma índia, ele ia por fuzilamento. Eles eram radicais. Se um soldado holandês dormisse com a Índia, não era nem estuprar, não, dormisse, a Índia dissesse, holandesinho, vem cá,
ele ia para o paredão. E o soldado português aqui no Brasil botava de fila de índio e engravidava todinho. Estuprava, matava, arrebentava. E a coroa, tcharará, churururararará, nós é a coroa. Entendeu? Então o princípio vai dar mais ou menos o que nós somos hoje. Do jeito que o índio era comprado pelo espelho, nós era comprado pela uma cesta básica. Até 10 anos atrás era uma fila de gente na casa dos políticos para pedir a bênção aos políticos. Mudou tudo agora, em tese, né? Mas isso vem desde 1500 e alguma coisa. Mas fulano, Puico é tão legal, ele deu uma cesta básica para eu. E foi. Ele é o melhor homem do mundo. Oh, meu Deus, dá inteligência para nós, Senhor. Então, a história é mística. Ela tem teores místicos. E aqueles fatores que fizeram acontecer lá no passado, acontecem nos dias de hoje. Entendeu? Perder muito tempo com coisa que não vale a pena. Então, tem muitas coisas que não vale a pena, né? Então, o princípio, você tem que estudar o princípio da história da sua família, o princípio da sua história, e você vai encontrar brechas. Aí nessas brechas é onde você entra. Entendeu? Você vai estudar a história do seu tio, do seu bisavô, do seu avô, e vai ver se tem alguma repetição. Tendo essa repetição, você vai pegar na brecha. Entendeu como é a coisa? E você não vai aceitar a repetição ruim na sua vida. Tá bom? Então a história é mística. Ela é mística. Talvez, assim, muita gente não dê valor à história. Mas a história, ela é importante porque ela vai se repetir em breve. Os fatores fazem com que ela se repete. Tá certo? Então é importante que você estude história do Brasil, né? Olha bem, aí você vê os caras que fundaram, não, mas que fizeram Recife, porque praticamente os holandeses fundaram Recife, porque quando eles chegaram lá em Recife, a capital era Olinda, então eles transferiram para o Recife e Recife explodiu. Expulsamos eles foram e formaram Nova York, né? Ou seja, expulsamos a prosperidade. E ficamos com os portugueses enfiando a espada na bunda da gente. E reis, e juízes, e bandeirantes, verdadeiros monstros assassinos, nos julgando. Aí é o princípio. Pode se mudar? Pode, que com Jesus pode tudo. Mas e quando não mudar a cabeça da gente, a gente vai acabar continuando se vendendo por uma cesta básica. Entendeu? Então tem essa parte mística da história. Eu quero convidar você para ler meu livro Bahia dos Holandeses. E tem um filme aí, Riacho das Quengas. O filme Riacho das Quengas. É só você colocar filme completo Riacho das Quengas. Joilson de Assis aparece. É um filme falado. Também é história. Tá? Então, você está convidada para assistir, tá? Esse meu livro, Riacho das Quengas, e também Bahia dos Holandeses, é um filme de história, tá bom? Ok.